Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 24. Beatriz convida as almas a conversar com Dante, a fim de fazê-lo conhecer a sua sabedoria. Então a luz do apóstolo São Pedro se apresenta e dirige-se ao poeta. Começa então um diálogo sobre a fé, a primeira virtude teologal. Primeiro, o santo pergunta-lhe o que ela é e se Dante a pratica. O colóquio entre eles parece terminar, e as almas desse céu entoam um louvemos a Deus. São Pedro faz-lhe a última pergunta. Quer saber em que ele acredita e onde sua fé começou. Dante responde e pode ver o quanto suas palavras agradam ao santo, que girou 3 vezes à sua volta, depois que se calara. Ó confraria escolhida para a grande ceia do abençoado Cordeiro de Deus, o qual vos alimenta tanto que vosso desejo é sempre satisfeito, se pela graça de Deus essa alma preliba o que cai de vossa mesa antes que a morte lhe prescreva o tempo. Notai a sua imensa vontade e asperge nele o que bebeis, sem cessar da fonte de onde vem tudo o que pensais. Disse assim Beatriz. Assim que minha senhora terminou, as alegres almas daquele céu formaram círculos em torno de centros fixos e giraram fulgurantes como os cometas. Como as rodas dentadas do relógio, em que a primeira parece parada e a última em disparada, dançavam em roda, uma mais lentas, outras mais rápidas, permitindo-me medir-lhes a riqueza da graça recebida. Do círculo mais precioso entre eles, vi surgir uma chama tão feliz que nada ali lhe era mais claro e 3 vezes girou em volta de Beatriz, entoando um canto tão divino que minha imaginação não consegue descrevê-lo. Assim minha pena salta e sobre tal não escrevo, pois a nossa fantasia não consegue fazer ver tais sutilezas com as vivas palavras que tem. Ó cara irmã, que roga de modo tão devoto, desliguei-me daquela bela esfera por teu candente afeto. Ele se refere, e aqui trata-se do apóstolo Pedro. Depois de parar, a chama abençoada dirigiu-se à minha senhora com um sopro, do qual ouvi as palavras que acabo de dizer. Ela disse então: Ó luz eterna do grande homem para quem nosso Senhor legou as chaves que levou à terra, cujo júbilo, ora admiro, apresenta a este peregrino da forma que preferires os pontos leves e graves da fé que te fez andar sobre as águas. Ela se refere a um episódio narrado no Evangelho segundo Mateus. Se ele ama, espera e crê. Tu o sabes bem, pois aqui tudo se vê no rosto de alguém. Mas se este reino faz cidadãos mediante a verdadeira fé, não se deve negar-lhe que o glorifique com suas palavras. Assim como o bacharel se prepara e não fala até que o mestre propõe a questão, para não esgotá-la, mas para debatê-la, eu preparava minhas razões enquanto ela falava, para estar pronto para ser inquirido por tal examinador sobre tal profissão de fé. Diz então, ó bom cristão, o que é a fé? Isso me fez erguer a cabeça em direção à luz da qual emanara a pergunta. Em seguida, virei-me para Beatriz, que prontamente acenou para eu verter a água cuja fonte levo no peito. Comecei então. A graça recebida de poder confessar-me diante do primeiro entre os apóstolos faz com que meus conceitos devam ser bem expressos. E prossegui. Como escreveu no verdadeiro estilo o teu caro irmão que pôs Roma no bom caminho, ele se refere ao apóstolo Paulo. Fé é a substância das coisas esperadas na eternidade e a demonstração das coisas que não vemos. Isso parece ser a sua essência, meu pai. Ouvi então.
Retamente definiu, mas se bem compreendi, diz por que pôs a fé primeiro entre as substâncias e depois entre os argumentos. Prontamente respondi: as coisas profundas que se revelam aqui aos nossos olhos, lá embaixo são obscuras, onde só existem por acreditarmos nelas, o que funda nossas esperanças e tomam assim o nome da substância. Dessa crença fazemos silogismos, sem outra visão a nos ajudar, e chamamos a isso de argumento. Então ouvi: se toda a doutrina que se adota lá embaixo fosse compreendida assim, não haveria lugar para os sofismas. Depois de soprar tais palavras, aquela chama de amor acrescentou: a liga e o peso desta moeda passaram pela tua mão e as conheces bem. Mas diz-me se tu a carregas em tua bolsa. Ele se refere que, além de conhecer o que a fé é, a moeda, São Pedro quer saber se ele vive com base nela. Então eu disse: sim, a tenho tão brilhante e redonda que não hesito sobre o que está em sua face. Da luz profunda que resplandecia ali, emanou isto: de onde vem essa estimada joia sobre a qual toda virtude se funda? E eu: a generosa chuva que o Espírito Santo verte sobre os pergaminhos do Velho e Novo Testamentos convenceu-me de modo tão agudo que demonstrar o seu contrário parece-me obtuso. E ouvi em seguida: porque tomas como palavra divina a inspiração que vem da velha e da nova proposições, como concluíste? Disse eu: a prova que faz meu olhar descerrar-se são as obras admiráveis que se leem ali, cuja natureza o ferro não abala, nem o martelo deforma. Então me respondeu: diz, quem te assegura que tais obras foram milagrosas mesmo? Será que não queres provar apenas com o que juras? Se o mundo converteu-se ao cristianismo, disse eu, sem provas desses milagres, este é um milagre, tal que quaisquer outros não valem 1/100 perto dele. Foste a campo, pobre homem, e jejuno para semear a boa planta, que já foi videira e hoje está coberta de espinhos. Cessa o colóquio, e a santa e alta corte ressoa nas esferas um louvemos Deus, com a melodia que lá em cima se usa. E o barão, que de ramo em ramo examinava-me e já alcançava o alto da fronde, recomeçou: a graça que conduz tua mente abre-te a boca até onde deve abri-la, tanto que aprovo tudo que saiu dela. Mas agora dizem que crês e onde tua fé ofereceu-te a ti. Ó Santo Pai, luminoso Espírito que agora vê aquilo em que acreditava tanto, que venceu pés mais jovens rumo ao sepulcro de Cristo, comecei. Queres que eu manifeste a raiz da minha fé e também diga de onde ela veio? E eu respondo: creio em um Deus só e eterno, que, imóvel, move todo o céu com amor e vontade. E essa fé não me veio de provas físicas ou metafísicas, mas da verdade que daqui nos chove de Moisés, do Evangelho, que escrevestes depois que o Espírito Santo inspirou vossas almas. Creio em 3 pessoas eternas, e creio que esse ser seja uno e trino, tanto que admite o é e o são ao mesmo tempo. Essa profunda condição divina de que estou falando gravou-se várias vezes na minha mente, graças ao Evangelho. Esta é a minha fé, a fagulha que se faz chama viva e brilha em mim como uma estrela no céu. Como o Senhor que escuta aquilo que lhe agrada e abraça o servo assim que ele se cala, agradecendo-lhe pelas boas novas, assim, abençoando-me e cantando, o apostólico lume, a cujo comando eu falara, cingiu-me, girando ao meu redor 3 vezes, assim que parei de falar, mostrando como lhe agradara o que eu acabara de dizer. Fim do canto 24.